Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Side Talk. E como diria Reinaldo Gotino, eu estou aqui, fazendo o que eu gosto, no lugar que eu gosto, para quem eu gosto, que é você que está aí do outro lado me acompanhando. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a minha produção, o pessoal da técnica, todos aqui do estúdio, que trabalharam muito para que isso fosse possível. E eu agradeço a Deus também, porque nós estamos aqui no episódio de número 1, e se assim Ele permitir, será o primeiro de infinitos episódios. E aproveitando, eu quero que você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para que a gente chegue cada vez mais em mais e mais e mais pessoas. E no programa de hoje... Agora não, roda a vinheta! Ela é filha do Sr. João, da Dona Tina, coach e mentor em liderança positiva e desenvolvimento pessoal. Há mais de 40 anos trabalha formando jovens profissionais em grandes, médias, pequenas organizações. E não só isso, mas eu acho que ela mentiu num dado aqui, porque não é possível que com uma aparência tão jovem ela já faça isso há 40 anos. Eu acho que ela começou a trabalhar antes mesmo de nascer. Então eu tenho a honra, tenho o prazer de, no primeiro episódio do Side Talk, no EP01, receber Marlene Teixeira. Uau! Que honra estar aqui, Felipe. E produção maravilhosa, muito prazer estar aqui com vocês e participar desse primeiro episódio desse Side Talk. Muito bom, muito obrigada mesmo pelo convite. Nós que te agradecemos, é uma honra ter você aqui, você sabe disso, que nos bastidores a recíproca é mais do que verdadeira. Muito obrigada mesmo, Felipe. E assim, quando você fala que eu comecei a trabalhar, ainda não tinha nem nascido, né? Mas realmente há mais de 40 anos, né, que eu atuo no mundo corporativo, desenvolvendo jovens, né? E hoje eu trabalho, inclusive, né, como coach, como mentora. Abandonei o mundo corporativo, mas continuo trabalhando como mentora, como coach e hoje atuando muito firme numa área de diversidade, né? Sim. E que isso está sendo um trabalho maravilhoso para mim. E enxergar o resultado disso, acredito que seja tão maravilhoso quanto, porque os seus formandos, as pessoas que você já formou durante esses 40 anos, atuam hoje no Brasil, no exterior, no mundo todo, né? Como é que é para você esse sentimento de ver alguém ganhando espaço mundo afora? Olha, Felipe, eu posso te dizer uma coisa que é uma honra muito grande, eu fico muito orgulhosa de, ao longo desses 40 anos, né, ter formado centenas e centenas de jovens que atuam não só no mercado, no Brasil, como também no exterior. Então, às vezes, eu fico assim, eu falo, meu Deus do céu, eu vi estes meninos, né, eram jovens, que eu costumo dizer, de calças curtas, e hoje são donos de empresa, trabalham em grandes organizações, como gerentes, como diretores. E quando eu recebo, né, informações ainda falo, né, das minhas Sim. crianças que hoje estão na Austrália, que estão nos Estados Unidos, na Europa, para mim é algo assim de muito orgulho mesmo, porque eu não tenho filhos biológicos, né? Até por uma opção decidi investir na minha carreira, e na minha vida acadêmica, mas sempre tive os meus liderados, né, como filhos, e fazer parte da educação, da formação destas pessoas, orientando como caminhar, como se desenvolver no mundo corporativo, eu fico assim muito lisonjeada e agradeço a Deus por ter tido esta oportunidade. Então, isso é muito bom. E cada vez... E eu vou até contar um fato para vocês. Eu tenho uma das meninas que trabalhou comigo, que hoje é minha afilhada de casamento, mora na Suíça, é uma empresária lá na Suíça. E ela esteve em Dubai no começo do ano. E
aí ela encontrou, e aí ela me mandou uma foto. Olha quem que eu encontrei aqui em Dubai. Um menino que trabalhou comigo, Tiaguinho, que trabalhou comigo Olha só. no Bradesco há muitos e muitos anos, né? Mora na Austrália hoje, empresário na Austrália. E aí ele me mandou uma foto, ela mandou a foto e ele falando assim, patroa, olha nós aqui. Né? Você é inesquecível. Até hoje eu guardo os seus conselhos, né? As suas dicas Sim. de sucesso, porque é sempre o que eu falava para eles. Tudo que eu estou falando para vocês são dicas de sucesso. Querem crescer? Querem vencer na vida? Vão embora, sigam este caminho, porque este é o caminho que dá certo. Por vezes vocês vão encontrar pedregulhos, vocês vão encontrar obstáculos, mas assim, o que eu ensino a vocês é como superar todos os desafios e como tirar esses pedregulhos da frente de vocês e seguirem em rumo ao sucesso. Porque foi assim que eu aprendi. E tudo que nós queremos, nós conseguimos, só que nada é fácil. Né? Tem Nem um muito pouco. trabalho, tem muita dedicação, tem que ter muito comprometimento e acreditar em você mesmo. Né? E hoje eu fico assim lisonjeada de vê-los crescendo, de vê-los vencendo na vida, né? E estendendo isso para outras pessoas também. Sim, e agora vamos rebobinar um pouco a fita, né? Que você falou, claro, tem que ter muito trabalho, tem que buscar ali, tem que se empenhar para isso. Como é que tudo começou? Foi num belo dia, te deu um insight, tô ali, a gente sabe que não, mas conta um pouquinho da sua história, como que começou, o que você estudou, até chegar nesse sucesso estrondoso que é você. Ah, foi muito legal, Felipe. Bom, a minha carreira eu comecei muito jovem trabalhando, né? Então a minha vida não foi fácil. Eu sou oriunda de uma família muito pobre, sou nordestina, né? Aliás, sou soltero-paulistana. Eu falo que sou soltero-paulistana Sim. porque nasci na Bahia e vim muito cedo para São Paulo. Então me considero soltero-paulistana. E venho de uma família muito pobre, humilde, né? Meus pais mal puderam estudar e vieram para São Paulo tentar a vida, Sim. como todo nordestino lá na década de 40, na década de 50. Um beijo também pro meu pai, que é um dos melhores e maiores nordestinos da vida. Um orgulho imenso dele. Um beijo, seu Zé Costa. Um beijo também, seu Zé Costa. E assim, como toda a família nordestina, vinha tentar a vida em São Paulo, né? E foi assim que meu pai e a minha mãe chegaram aqui em São Paulo. E meu pai começou a trabalhar como serralheiro, minha mãe foi trabalhar em uma fábrica de sabão, na época eu era muito pequena. E depois a minha mãe começou a fazer trabalhos domésticos, né? Começou a trabalhar em casa de família. E aí eu fui para a escola, né? O colégio primário, escola estadual. Mas eu sempre queria crescer, eu sempre queria evoluir, né? Então, assim, nós não tínhamos televisão em casa. Então, eu via os programas de televisão na casa da vizinha e queria um dia participar, estar no estúdio, Sim. enfim, ser alguém diferente daquilo, da vida que tinha minha mãe e que teve o meu pai. Queria estudar e queria falar um outro idioma, né? Queria falar E inglês. você sempre foi aquela criança que gostava de escola ou nem tanto por conta até de repente, uma influência dentro de casa dos pais não terem tido essa oportunidade? Não, eu sempre gostei de estudar. Então, na escola, eu me cobrava muito. Eu me lembro que na escola primária, eu tirava as melhores notas. E uma vez que eu tirei uma nota 8, para mim, aquilo foi o fim do mundo, né? Porque eu queria sempre tirar 9, sempre tirar 10. Eu sempre fui uma aluna muito aplicada, sempre gostei muito de estudar, porque vendo ali a dificuldade dos meus pais e a dificuldade dos vizinhos, das pessoas que moravam ao nosso redor, eu queria algo diferente para mim. Então, Sim. assim, aos 7 anos de idade, não sabia, eu queria ser diferente.
mas não sabia como. Uhum. E aí eu me lembro que os meus pais sempre falavam que eu deveria estudar. Se eu quisesse ter algo diferente na vida, que eu tinha que estudar e estudar. Então, por isso, sempre fui muito aplicada, né? Sempre procurava ser a melhor naquilo que eu fazia. E aí fiz o primário, aí depois fiz o colégio. E aí, quando chegou no colégio, que eu comecei a interagir com outras pessoas, né, vendo as possibilidades que eu Sim. tinha na minha vida, na minha carreira, eu falei, cara, é isso aí, né? Eu tenho que realmente buscar. Sabia de onde que eu tinha vindo, né? E sabia onde que eu Sim. podia chegar. E aí começou. Aí eu falei, e agora? Eu sempre fui muito ruim na área de exatas, né? Então eu falei, eu quero fazer alguma coisa Vamos pegar a estradinha para humanas que me ali e dá. Eu vamos. sempre gostei muito de ler, gostei muito de escrever. E eu falei assim, pera lá, eu quero jornalismo, que era tudo aquilo que eu tinha idealizado lá no passado. Sim. Então o jornalismo começou a me fascinar. E que essas habilidades são mais do que fundamentais para isso, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo. Fazer a faculdade de jornalismo foi algo assim muito realizador para mim. E eu sempre gostava muito, a minha área, eu sempre gostava muito de geopolítica, e eu era assim, era muito boa nessa área, conhecia tudo sobre Sim. economia, política Já do mundo avisava ir para inteiro. Brasília, ficar no Planalto cobrindo, entrando ao Sim, e eu vivo. sempre gostei, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios, né? Então, me dê um impossível que eu vou lá atrás, eu quero ir buscar o impossível para fazer. Então, eu me vi ali, sabe, trabalhando como jornalista, fazendo reportagens, cobrindo guerras, era isso que eu queria. Só que aí, nos anos 80, né, eu me deparei com a seguinte questão. Sendo uma pessoa de classe pobre, na época, né, nos Sim. anos 70, anos 80, final dos anos, nos anos 80 mesmo, né? Sendo pobre, preta no Brasil, principalmente naquela época, não era fácil eu Nada fácil, né? atingir aquilo que eu queria, né? E aí surgiu a oportunidade, aí eu trabalhava, né, trabalhei em escritório, como auxiliar de escritório, fui babá aos 15 anos, 14 anos de idade, 14 para 15 anos, fui auxiliar de dentista, depois eu comecei a trabalhar como auxiliar de escritório, e até que surgiu a oportunidade para eu trabalhar em um grande banco, que hoje esse grande banco já não existe mais, e eu fui trabalhar como atendente na área de atendimento a Sim. clientes, né? Só que aquele emprego me dava a oportunidade para eu pagar o aluguel da minha casa, para eu pagar as despesas da minha casa e para eu também pagar a minha faculdade, né, com o salário que eu iria ganhar. E aí o que que eu fiz? Optei para ir trabalhar nesse banco. Não que eu tivesse desistido de ser jornalista, Mas foi uma né, forma de você continuar investindo nesse na minha sonho, né? carreira, né. E aí o que que aconteceu? Essa área onde eu trabalhava era uma área ligada à área de marketing do banco. E aí eu comecei a me apaixonar também pela mercadologia. Sim. E aí eu terminei a faculdade de jornalismo, fiz assim, fui brilhante, passei, fui mega aprovada. Foi brilhante? Não, ainda é. E aí eu falei, pera lá, agora eu acho que eu entendo que eu tenho que investir nessa área de mercadologia, haja vista que já estava atuando nesta Sim. área. E aí comecei a trabalhar nesse banco, e neste banco foi onde eu tive a oportunidade de ser promovida, né, como chefe de divisão. Eu era a líder mais jovem do banco, então eu tinha na época 22 anos quando eu assumi o meu primeiro cargo de liderança. E foi assim para mim um grande desafio, porque eu caí assim, apesar daquela empresa me dar todo o preparo, todo o preparo técnico, né, para Sim. assumir uma área de liderança, né? Eu era muito jovem, né? Então, sabe, Tudo muito tudo novo, muito né? novo para mim. Eu sonhava ser jornalista, cobrir guerras, tal, mas também era um desafio assumir a liderança de uma equipe de pessoas tão jovens quanto eu,
né? E que precisavam crescer também dentro daquela Sim. organização. E assim foi a minha carreira, e fui crescendo, até que cheguei ao nível de chefe de divisão, neste banco. E aí veio o plano, né? Foram os anos 90 que aí o Brasil passou por uma grande mudança sociopolítica e econômica, né? E aí eu acabei, essa área onde eu atuava acabou sendo desativada, e aí eu fiquei sem emprego, né? Fiquei sem emprego. A E notícia que ninguém espera, né? Pois é, exatamente, fiquei sem emprego. Mas assim, eu nunca desisti dos meus sonhos. Eu nunca desisti de querer ser alguém que crescesse na vida como pessoa, como profissional. E continuei estudando, continuei buscando. Aí fui trabalhar numa indústria alimentícia, fui trabalhar em uma empresa de assistência médica e depois aí comecei a trabalhar, né, em uma empresa prestadora de serviço para um grande Sim. banco, e aonde eu fiquei 20 anos, tá? Mas sempre por essas áreas onde eu passava, eu sempre trabalhava como líder, né, como líder. E aí eu fui aprendendo aquilo que era legal e aquilo que não era legal, aquilo que era bom e aquilo que não era bom. E quando eu cheguei neste grande banco, né, não sei se eu posso falar o nome, Pode falar. foi uma tremenda de uma escola, né, que eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelo Banco Bradesco, né, porque quando eu fui prestar serviço para o Bradesco, este banco decidiu que iria absorver a mão de obra, toda a mão de obra, e eu fui uma das pessoas que já entrei no banco como gerente, assumindo uma área, sendo líder, né, de uma área de vendas de cartões de crédito. E ali eu comecei, né? Então as pessoas que me lideravam eram pessoas muito bacanas, pessoas boas que tinham um respeito por mim incrível, né? Pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento. E aí eu comecei, né, liderando neste banco, liderando uma equipe inicialmente ali de, acho que umas 50 pessoas, né, que foram comigo Sim. prestando Olha o serviço. baita desafio. Um tremendo desafio, Felipe, por quê? Porque naquela época, nos anos 90, também não era fácil, né, ser mulher, ser preta e já entrar em uma grande Sim. organização, já como gerente, como líder, Como né? dizem, já entrar mandando, né? Já entrar mandando, né? Que não era esse bem esse o caso, mas já entrava ali Sim. como gerente, como uma das executivas dessa organização. Mas assim, tive muito apoio dos meus líderes, né, que, como eu disse, sempre me respeitaram muito, sempre respeitaram as minhas ideias. E detalhe, eu vinha do mercado, né, com conhecimento não só técnico, mas também com conhecimento já com habilidade em termos de liderança, em termos de como desenvolver pessoas. E aí começou meu grande desafio, né, com o trabalho com aquelas pessoas que já estavam ali e que eu tinha que desenvolver essas pessoas, reensiná-las com relação ao trabalho que elas tinham que ter, e aí começar a mostrar o caminho, como crescer dentro de uma grande organização. E essa sua preocupação já começou a vir na primeira oportunidade que você teve aos 22 anos? Ou foi surgindo ao longo do tempo de eu preciso não só me desenvolver, mas preciso desenvolver as pessoas? Já começou lá nos 22 anos. Por quê? Porque eu sentia algumas necessidades e algumas dificuldades e que ninguém me ensinava e que eu tinha que buscar sozinha, né? Eu falava, cara, assim como eu tenho essas dificuldades e as pessoas, o jovem também tem essas dificuldades. E são coisas que a universidade não ensina. O dia a dia, no mundo corporativo, não existe faculdade, não existe universidade, cursos que ensinam como que é. Então, você sai da faculdade, né, com aquela visão
técnica, né? E principalmente eu, que tinha uma faculdade de jornalismo, né? Então tinha muita prática na área, na parte de comunicação, de como falar, de escrever, de relacionamento com pessoas, mas do resto, do dia a dia, eu não sabia, eu era crua, sabe? E aí eu falei, a mesma dificuldade que eu tenho, outras pessoas, outros jovens também têm essas dificuldades. E aí, o que eu faço? Eu aprendi muita coisa boa e muita coisa que não deve fazer. Então, me senti na obrigação de começar a me aprofundar mais ainda em termos de conhecimento. Para quê? Porque eu precisava orientar, passar para aquelas pessoas aquilo de bom que eu tinha aprendido e que caminhos que não eram legais para eles estarem seguindo. E aí fui fazer uma faculdade de administração de empresas. Porque eu falava assim, eu acho que a faculdade de administração vai me dar um conhecimento maior, né, com relação à gestão. E realmente tive técnicas, né? Lia muitos livros, muitas técnicas, mas o dia a dia também não era aquilo. Né? Ainda não era, ninguém não via escrito em lado nenhum como proceder. Não tinha um manual ali, não te ensinavam, falou, olha, você está com um problema de comportamento, você vai na página 35 e você resolve. Não tinha, isso não existia. E aí eu sempre trabalhando numa área de call center, né? Que hoje, uma área que não existe literatura nenhuma, né? E se tem muita pouca literatura com relação a como fazer a gestão de uma área de call center. Como lidar com as dificuldades em uma área de call center que lá nos anos 90, né, nos anos 80, nos anos 90, era algo muito recente ainda no Brasil. Né? Porque, através de uma legislação, o Brasil começou a ter uma área de atendimento a clientes. Né? E como é que nós formamos essas pessoas? Como é que nós vamos dar, né, suprir essas pessoas de conhecimento com relação à área de atendimento a clientes? Como se comportar? Como é que eles vão desenhar a carreira deles? Né? Bem no começo, todo mundo ainda tentando entender como era. Você já tinha esse duplo desafio, né? Sim. De entender e entender ainda mais para formar as pessoas. Para formar as pessoas. E gente muito jovens também, né? Tão jovens ali como eu. E aos 33 anos, eu já estava, né, nesse grande banco, o Banco Bradesco, que eu tenho um carinho assim tremendo por essa organização, uma organização que tem o respeito pelos seus profissionais. Né? E ali surgiu o meu grande desafio. E aí eu comecei a treinar essas pessoas da área lá de cartões, todas as pessoas que vinham, né, para trabalhar comigo. Então, eu treinava em termos de vendas de produtos e serviços, treinava na parte comportamental, e aí eu comecei a estruturar a área da forma que eu já vinha trazendo essa experiência de lá de fora do mercado. Tá? E assim começou, ao longo dos 20 anos em que eu estive à frente, né, dessa organização, foram desafios em cima de desafios, Sim. ao ponto de ter, em determinado momento, liderar indiretamente mais de 1.200 pessoas e ter mais ou menos 60 pessoas ali diretamente ligadas a mim. E sempre fez isso perfeitamente, porque eu faço parte de um pedaço dessa história, e quem olha essa carinha angelical assim, não sabe o quanto ela é firme ali quando precisa cobrar. Só que até nisso faz com maestria. Obrigada, Felipe, obrigada. Porque é importante, né? Eu sempre... Hoje eu acho engraçado, assim, porque você fala, as pessoas... Eu ouço, né? Algumas palestras, vejo profissionais falam o líder do futuro, porque o líder do futuro tem que ter este modelo, tem que ser assim. Eu falo, meu Deus do céu, então será que eu acho que eu sempre estive no futuro? Porque eu sempre tratei os meus liderados, né, de uma maneira... eu nunca gostei de comunicação, de uma comunicação ruim. Eu sempre mantive uma comunicação boa com os meus liderados, sempre procurei ser uma mentora, sempre coach dos meus liderados,
liderados, e isso eu falo desde lá dos anos 90, né? Eu sempre tive uma comunicação não violenta com os meus liderados. Então, quando você fala que eu cobrava, realmente, sim, realmente, porque eu falo que o líder, ele tem que ser, o bom líder, ele tem que ser pai e mãe que educa, né? Perfeitamente. Que educa para trilhar por um caminho do bem, por caminhos corretos. E não dá para você fazer, né, tipo, passando a mão na cabeça em cima de coisas erradas, né? Então, olha, o caminho, você quer crescer, você quer evoluir, o caminho é este, né? É por aqui que você tem que ir. Então, eu sempre fui muito acolhedora, sempre fui aquela líder de olhar, né, para as pessoas e ver a necessidade, as dificuldades, principalmente em uma sociedade como nós já vivíamos e vivemos ainda Sim. mais hoje, quando pai e mãe é obrigado a sair para o mercado de trabalho e essa garotada vai crescendo, né, praticamente sozinho, se virando, né? Talvez ali, e isso eu falo, talvez não, porque eu tinha testemunho de mães que até me ligavam para agradecer, né? Ou me mandavam mensagens, olha, muito obrigada por você estar fazendo isso pelo meu filho, né? Você está mostrando para o meu filho aquilo que a gente não tem condição de fazer. E assim, né, Felipe, você me conhece, até TCC eu acabava olhando, Sim. né? Então, eram jovens que se conheciam dentro da organização, começavam a namorar, ali se casavam, e eu acompanhando tudo isso, né, até das brigas e que vinham confidenciar, como que Sim. fazia para voltar. Então, Acompanhando sempre todo o processo, né? O lado todo o bom e o ruim processo, também. sim, sem dúvida nenhuma, e aconselhando. Então, isso para mim era um desafio muito grande. E sendo esta minha responsabilidade em promover o crescimento e a formação desse público jovem, que isso me obrigava a fazer o quê? A estudar, continuar evoluindo, continuar crescendo, né? Adquirindo conhecimentos, haja vista que eu sempre trabalhando com público jovem, eu tinha que ser o exemplo. Então, eu não podia pregar alguma coisa e fazer algo totalmente diferente. Então, quando eu falava para vocês, quando eu falava para a equipe, moçada, vocês precisam estudar, vocês precisam evoluir, mas eles viam em mim também um exemplo de que eu não parava de estudar, de que eu estava sempre investindo na minha carreira. Viam que esse investimento surtia efeito, né? Sim, e que isto era o que iria garantir o futuro deles também, né? Então, uma das coisas que eu sempre falava e continuo falando hoje, até para os meus mentis, para os meus coaches, acima de tudo, você precisa amar aquilo que você faz, ter paixão por aquilo que você faz. E enquanto líder, enquanto líder, né, tinha que ter o quê? Acima de ter paixão por aquilo que eu fazia, ter paixão por pessoas, ter paixão por gente. O principal. Sim, sem dúvida nenhuma. E entender o 100% de cada uma das pessoas. Entender que cada um tem o seu 100%, que cada um tem muito para... Que 1% de cada um é o importante demais para contribuir com o 100% do todo, sabe? E que isso sempre me impulsionou. Cada pessoa, cada operador que eu via crescendo, que eu via evoluindo, atingindo um objetivo, atingindo uma meta, então aquilo para mim era um presente. E é por isso que eu decidi não parar, né? Então, em 2017, quando completei 60 anos e que aí... Outra mentira, gente, não é possível. Já faz isso há mais de 40 anos, agora vem falar que tem mais de 60? Não tem condições isso. Produção, pega o RG dela aí na bolsa e mostra aqui, porque não é possível, deve ser falso. Quando surgiu, quando aos 60 anos eu falei assim, para lá, né? Tá na hora já de abandonar o mundo corporativo e seguir uma carreira solo, né? E aí o que eu vou fazer da minha vida? Aí um belo dia, eu à noite acordei assim, eu falei assim, olhei para as minhas certificações,
olhei para tudo que eu tinha construído ao longo, né, de toda a minha carreira, eu falei, não, eu tenho que continuar. Eu vou continuar, vou trabalhar como coach, como mentora. Mas por algum momento passou pela sua cabeça, não digo para sempre, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas vou curtir a vida? Já trabalhei tanto, já esses anos todos, mais de 4 décadas, para que continuar fazendo isso? Chegou em alguma hora te dar esse insight ou não? Sinceramente, não. Eu sabia que eu tinha que ter um período sabático, né? Um período sabático que, para cada um, tem pessoas que o período sabático é 1 ano, às vezes 2 anos, 3 anos, né? Para mim, o meu período sabático durou meses. A aposentadoria aí nunca vai Não, significar parar, né? não, eu comecei a pensar e eu falava assim, eu não suportava a ideia de não acordar com um propósito, né? Apesar de que tem pessoas que se aposentam e têm o propósito do quê? Agora eu vou descansar, vou relaxar, vou viajar pelo mundo, né? Mas eu não, eu tenho um propósito na minha vida. Eu entendo que Deus não me capacitou, sabe, de conhecimento, para que tudo isso fosse jogado, colocado num baú, e eu, sabe, agora deixa eu aproveitar a vida. Não, eu falei, não, tem que continuar. Por quê, Fê? O que acontece? E isso continua, e hoje pior ainda, porque depois do advento da pandemia, né, eu percebo que a formação de profissionais ela continua pior ainda, né? Então, tecnicamente, as universidades elas Sim. até que preparam, tá, os seus estudantes, os seus formandos. Porém, como crescer no mundo corporativo, nenhuma universidade ensina. Tá? Nenhuma universidade fala de desenvolvimento de competências, tá? Que é a base de tudo, é a Sim. base que sustenta, né? Eu falo que são que são assim, que é toda uma estrutura de uma carreira, não só as hard competências. Então, as escolas elas focam nas hard competências, tá? Então, assim, eu tenho não só o conhecimento, como também a habilidade, né, que eu aprendi a desenvolver e orientar os meus liderados e orientar as pessoas com relação às competências a serem desenvolvidas, né? Então, hoje, o meu trabalho, enquanto mentora, enquanto coach, é exatamente nesta área. Preparar pessoas para que sejam bem-sucedidas profissionalmente, para que sejam bem-sucedidas no mercado de trabalho. Tá? E esse foi o principal motivo que te fez acender ainda mais a chama do vou recomeçar. Sim, sem dúvida nenhuma, porque principalmente porque eu tenho um sobrinho de 19 anos que joga futebol, mas também faz a engenharia da computação, né? Eu tenho uma sobrinha com 17 anos e continuo me preocupando não só com eles, e vejo as dificuldades, a visão, a orientação, né, que os jovens têm com relação à carreira, né? Eu faço palestras em universidades e, às vezes, e quando eu pergunto o que te levou a fazer este curso? Ah, porque o meu pai entende que seria o melhor para mim, porque o meu pai é advogado e quis também que eu fosse advogada, porque meu pai gostaria que eu fosse engenheiro, porque o meu pai. Sabe, são poucos aqueles que dizem: eu estou fazendo esse curso porque eu li a respeito, eu tenho habilidade, eu gosto e eu entendo que isso vai ser prazeroso. Eu amo tudo isso. Como eu disse no início, né? Por que eu fiz jornalismo? Porque me fascinava o conhecimento, me fascinava poder fazer trabalhos, né, desafiadores, né? Aí tu me pergunta, né? E aí, Marlene, o que você fez com o curso de jornalismo? Cara, você não tem ideia, muita coisa. Porque todo o meu trabalho enquanto líder, de equipe, então eu sempre trabalhei muito fazendo reuniões, fazendo palestras, trabalhando na área de comunicação, e para isso eu
busquei muitas técnicas do jornalismo e trouxe para o mundo corporativo. E trouxe para as minhas atividades. Para a vida até, né? Para a vida, porque eu entendo que o jornalismo, ele traz, assim, muitos ensinamentos que isso você nunca vai esquecer, né? O fato de estar hoje aqui com você é porque eu me lembro de então, estar aqui nesse estúdio, eu me lembro das minhas aulas de estúdio, das aulas de televisão, né? Então, tudo isso me move, né, a um passado que eu amava revive sempre. tudo, passa aquele filme na cabeça, caramba, ficava pensando, nossa, vai demorar, tô aqui. Daí te desenvolve, bem como até a técnica de improviso, ó. Pedir para a produção fazer as fichas, não estou usando nada. Até agora eu não usei nada que está aqui. Porque a conversa é isso, o bate-papo é isso. Exatamente. Então, isso é muito enriquecedor, né? E claro que a faculdade de administração me ajudou muito, né? Algumas técnicas, mas não é só isso, tem o seu dia a dia, né? E, então, assim, como é que é liderar, né, um grupo de 1.000 e poucas pessoas e saber o nome dessas pessoas? Porque não eu sempre soube o nome de todo mundo. Sempre soube mesmo, porque era prova disso. Nome e sobrenome. E o que fazia, o horário, o quanto vendeu, o quanto deixou de vender, na ponta da língua. Exatamente, Felipe, porque as pessoas, elas não são números, nós não somos números, nós não somos máquina, né? E apesar do mundo corporativo, as pessoas serem vistas como número, como mais um, para mim nunca foi. Para mim, sempre foram seres humanos que estavam ali em busca de alguma coisa, em busca de um crescimento, em busca de um desenvolvimento. E eu me deparava com pessoas muito humildes também, assim como eu, que tinham vontade, que queriam crescer na vida, que queriam dar uma condição melhor para os pais, né? Que as pessoas que às vezes não tinham nem o que comer em casa, mas tinham, né, a vontade de crescer, né? E quantas vezes, né? Porque o Banco Bradesco sempre deu lanche para os seus funcionários, né? E muitas vezes, eu pegava até o meu lanche e dava para aquelas pessoas porque elas iam trabalhar, iam direto para a faculdade e não tinham dinheiro para comer o lanche na faculdade. Assim como eu, na minha época de faculdade, eu também não tinha dinheiro para comer o lanche, né, na faculdade. Então, eu levava o lanche que preparava de manhã na minha casa, né, e era o que eu comia no meu intervalo ali de faculdade, porque não era fácil. Então, cuidar de família, quando eu falo família, era pai, mãe, né, meu irmão, que é menor, que na época era menor, né, e mais novo do que eu, e pagar faculdade, pagar despesas, tudo. Então, não era fácil, né? Então, tinha que economizar para que o dinheiro desse, né? Para que eu tivesse condição, né, de me manter. E cheguei até aqui, fiz especializações aqui no Brasil, então terminei as minhas 2 faculdades, aí fui para a FAAP fazer uma especialização em telemarketing, que é um curso que nem existe mais hoje. Aí depois fui fazer uma pós-graduação em gestão de negócios e serviços e depois fiz uma outra pós-graduação em negócios internacionais e fui fazer depois um MBA em marketing e um MBA em liderança e gestão de pessoas. Lembrando que esses 2 MBAs eu fiz simultâneo, tá? Então, eu fiz um MBA de terça e quinta, eu fazia Mackenzie em liderança e gestão de pessoas e aos sábados eu fazia um MBA em marketing. Como se não bastasse, o que eu fazia sempre nas minhas férias? Eu ia para o exterior. Então, a primeira vez que eu fiz um intercâmbio, que era o meu sonho também fazer um intercâmbio. Acho que é o sonho de todo mundo, né? E nos meus 36 anos, 36 anos, eu fui para o Canadá, que era um país que eu tinha paixão, era o meu sonho de criança. E essa coisa de falar inglês, né? Então, quando eu era pequena, tinha a embalagem do Colinos, né? Olha, eu fazendo propaganda também aqui, né? Mas era assim... Tá vendo? Entregou os 36 anos, agora a gente descobriu a verdadeira idade, ó.
E tinha uma embalagem, era uma embalagem amarela, e tinha era um laboratório americano, né? Eu não me lembro bem, não vou nem me atrever a falar aqui o nome. E eu ficava lendo, que eu achava lindo. Então, eu sempre ouvia muita música em inglês, porque aquilo me fazia bem. E aí, só voltando um pouquinho, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe, ela começou a lavar, a passar roupa para casa, em casa, porque ela ganhava R$ 10, né, que era o valor que eu pagava no curso de inglês, da escolinha de inglês do bairro. Então, quando eu tinha 12 anos, eu já comecei o curso de inglês, né? Mas o meu sonho era fazer um intercâmbio, só que na minha condição, né, na condição que eu tinha, que os meus pais tinham, eu não tinha como fazer esse intercâmbio. Aos 36 anos, eu realizei o meu grande sonho, fui para o Canadá, fui para Vancouver, onde fiz o meu primeiro intercâmbio, né? E daí eu não parei mais. Então, todas as vezes que eu fazia alguma especialização aqui no Brasil, eu ia para fora para fazer uma especialização no exterior. E aí depois fui para Nova York, onde eu estudei, fui fazer um curso de Business English, e depois eu fui para Victoria University para fazer um curso, uma especialização na área de administração. E depois fui para a Universidade Autônoma de Barcelona para fazer uma especialização no mercado internacional. E fui para... Aí depois fui para... Aí eu fui para a Universidade Católica do Porto para fazer uma especialização na área de mercadologia. Essa mulher é um furacão, rodou o mundo inteiro. Rodou o mundo inteiro, não para nunca. E aí, eu hoje também, além do inglês, eu me comunico também em espanhol e também me comunico no francês. E aí, estudando francês, aí eu falei, cara, preciso ir para algum lugar. Aí eu estudava numa escola do Quebec. E né? você reclamando de acordar cedo para ir para a escola. Veja bem. Não, e deixa eu te falar uma coisa, que quando eu fui para a Universidade de Victoria, eu ia fazer a prova lá, para entrar na universidade. Eu fiquei 6 meses que eu saía de casa para ir trabalhar, para ir à igreja e não fazia mais nada, porque eu tinha que ficar muito bem no inglês, que eu precisava ser aprovada naquela prova, né? Porque ia assim na cara e na coragem, se você passou na faculdade, tudo bem, se você não passa, um abraço, né? E aí eu falei, não, esse é um investimento que tem que valer a pena. Estudei tanto que você não tem ideia. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, passei lá na universidade. E aí eu fui fazer um intercâmbio para Montreal, né, onde para aprender a falar inglês. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu aprendi o francês clássico, né, na Aliança Francesa. Sim. E quando eu chego no Quebec, é claro que o francês totalmente diferente. Aí fiquei numa casa de família. É uma senhora muito simpática, muito gente boa, porém eu não entendia nada do que ela falava, porque o inglês do Quebec é totalmente diferente, né? E eu me comunicava mais em inglês com ela do que um francês. Então, o francês eu só tinha na escola, né? E aí eu saía com uma amiga que eu acabei conhecendo lá, que era brasileira, e que ela, assim, por mais que eu tentasse ficar falando no francês com ela, ela não falava. Mas foi assim uma experiência assim bem legal, bem bacana. E assim tem sido a minha vida, né? Assim tem sido a minha carreira, de sempre aproveitar todas as oportunidades para fazer uma especialização no exterior. E dessa maneira, eu educava também os meus atendentes, Sim. a minha equipe, sempre orientando. Eu falava, cara, ao invés de você gastar dinheiro, né, com besteira, vai fazer um intercâmbio. Olha, Fê, não sei se você lembra dessa época, mas teve um período que todo mundo queria fazer intercâmbio. Eu achei isso maravilhoso, né? Foi uma revolução na central. Peraí, o que está acontecendo, Sim, gente? Povo querendo e vamos que vamos. Então, era gente indo para o Canadá, gente indo para Dublin, né? Gente indo até para a Califórnia. E quando falava que ia fazer para a Califórnia, ai, mãe, quero fazer intercâmbio. Eu falo, para onde você quer ir? Para a Califórnia. Eu falo, fala a verdade. Quer ir aprender inglês ou quer ir ficar lá no Oba-Oba, na Califórnia, né? Porque eu sei bem como é que rola, Sim. né?
E assim, foi isso. E hoje eu entendo que todas essas pessoas que moram no exterior, que hoje já têm residência, que já têm vida, já trabalham, atuam, né? Tem o Gustavo, que hoje o Gustavo foi para Vancouver e hoje mora em Montreal, né? A Lilian, que foi o primeiro intercâmbio, foi para o Canadá, depois foi para Dublin, hoje mora na Suíça com o marido. Outros meninos estão na Austrália, outros nos Estados Unidos. Então, isso para mim é uma vitória muito grande, porque eu sempre falava, olha, se uma pessoa de toda essa equipe que eu lidero aqui ouvir os meus conselhos e se der bem na vida, eu já vou me dar por feliz, porque pelo menos uma eu consegui Uma formar. vitória e tanto em primeiro lugar, né? Só que assim, não foi apenas uma, foram centenas. Milhares, né? E que até hoje eu tenho contato com eles, né, com executivos hoje em grandes instituições, em grandes empresas de investimento, sabe? Então, isso me deixa assim muito lisonjeada e descobri que este é o meu propósito de vida, este é o propósito, a razão pela qual eu me levanto todos os dias, né, de poder contribuir com a formação, com o crescimento, com o desenvolvimento de jovens. E não só contribuiu, que as nossas escolhas são opostas, né? Você fez jornalismo, acabou indo para o marketing, eu saí do banco da área corporativa e vim para a televisão, vim para estúdio, para áudio e vídeo, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso só foi possível porque nós tivemos esse contato, esse desenvolvimento durante a carreira. E hoje, enxergando toda a sua passagem, esses mais de 40 anos, tudo que você fez, que você faz, porque inclusive a gente demorou pra caramba pra marcar, a produção falou, nossa, a Marlene nunca tem espaço na agenda, ela tá estudando ou vai viajar, mas tá aqui. Qual é a dificuldade, ou quais são as dificuldades que você vê hoje que impedem os jovens, que é o público que você resolveu recomeçar a carreira, de ter um bom desenvolvimento, de conseguir se colocar no mercado? Olha, Felipe, eu diria que vamos dizer uma coisa, eu vou falar assim, bem francamente. Eu digo que o impulsionamento, alguém que vai impulsionar, tá? Ou quando tem esse impulso, é a falta do conhecimento de competências, de soft competências. E quando eu falo das competências, eu estou falando de dois tipos de competência. São as hard competências e as soft competências. As hard competências têm cursos para tudo quanto é lugar. Então, olha, eu quero aprender um Excel avançado, existe curso para isso. Eu quero aprender a ter técnica de redação, tem cursos. Eu quero ser um desenvolvedor de programa, tem cursos para isso. Ok. Agora, quando nós falamos de flexibilidade, onde tem escola para isso? Quando nós falamos de relacionamento interpessoal, onde tem escola para isso? Quando nós falamos de criatividade, onde tem escola para isso? Você fez jornalismo, você fez faculdade, tem cursos. Qual faculdade que você ouviu falar que, para que você possa desenvolver na sua carreira, você precisa ter essas soft competências? A liderança, todos nós somos líderes, todos nós temos estas competências, porém, elas não são desenvolvidas. Por quê? Porque nós não somos provocados, né? As pessoas não são provocadas. Tá? E quando eu entendi que era este o caminho, foi aí que eu comecei a olhar para as pessoas, a olhar para os jovens e identificar quais eram essas dificuldades que eles tinham. E aí comecei a treiná-los no sentido de impulsioná-los, né, para o desenvolvimento destas competências. Tá?
Então, assim, você tem pessoas muito boas, muito inteligentes e que, às vezes, fazem as coisas intuitivamente. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito intuitiva nas coisas que eu fazia. Uhum. Então, começava a fazer as coisas e, às vezes, não sabia nem por que eu estava fazendo. Depois eu descobria, né? Poxa, tá, isso daqui é isto. Ou então ia buscar alguma coisa na literatura, mas espera lá, como é que eu vou fazer isso? Tentando, O que é que vai desenvolvendo. fazer sentido para eu melhor seguir, né? Exatamente. Então, e o que que acontece hoje, principalmente no mundo pós-pandemia? As pessoas, né, que têm essas competências muito bem desenvolvidas, elas não estão ali no dia a dia, porque muitas vezes você aprende como? Aprende olhando o que o outro está fazendo. E hoje está cada um na sua casa. Né? Então, ainda que seja um trabalho híbrido, ainda que seja uma empresa que atue hibridamente, né, não tem mais aquele contato do dia a dia. Porque muitas coisas eu aprendi como? Aprendendo vendo os outros fazer, Sim. né? E eu estou batendo aqui o tempo inteiro. Não tem problema, isso acontece com as melhores. Não, gente, e assim, né? Eu tenho um amigo que fala que se me amarrar as mãos, eu não consigo falar, né? Então, percebem que eu falo muito com as mãos, né? Então, na hora eu bati aqui, eu falei, derrubei o copo com água. Mas não, foi o microfone. Agora bati de novo, já me assustei, estou derrubando o copo com Quem água. sabe faz ao vivo. Na terceira pede música, hein? E aí, você acaba aprendendo, porque as pessoas olham, falam assim, pera lá, como é que essa pessoa chegou até aqui? Aí vai olhar o comportamento dela, vai ver que é uma pessoa que se comunica bem, vai ver que a pessoa tem flexibilidade, vai ver que a pessoa tem um bom relacionamento interpessoal, vai ver que aquela pessoa era uma pessoa criativa, vai ver que aquela pessoa ela sabe trabalhar em equipe, vai ver que aquela pessoa ela tem alguma coisa de diferente, ela começa a prestar atenção nos detalhes. E quando começa a prestar atenção nos detalhes, começa a perceber o seguinte: espera lá, se ela pode, eu também posso. Se ela conseguiu, eu também consigo. E quando você não tem isso, quando você está restrito ao seu espaço ali, que é uma mesa com um telefone ou com um head, Fica fechado naquela bolha e sem com um saber pra onde seguir, né? computador, né? E é o que aconteceu, porque hoje eu vejo pessoas que elas nunca estiveram no ambiente da empresa, porque foram contratadas, né, por uma através de uma entrevista online, não conhece as pessoas com as quais ela se relaciona, se conhece porque é através de um vídeo, né? Então, tem coisas que a tecnologia é bacana, é legal, traz muita coisa boa, sim, mas esse contato humano, este approach, né, não tem como. Né? Eu entendo que isto é necessário. Né? Então, respondendo à sua pergunta, o que falta é realmente esse desenvolvimento em termos de soft competências. E você acha que existe a possibilidade disso voltar? Ou depois da pandemia, principalmente, é um caminho sem volta essa história do relacionamento, do conviver ali? Olha, Felipe, logo com o advento da pandemia, eu me lembro que eu fiz uma reunião, uma palestra online, né? E aquelas coisas de desafio, né? Então, Marlene, olha, tal, nós precisamos falar sobre home office, né? Você teria alguma palestra pronta para isso? Eu falo, olha, não tenho, mas posso preparar com base em alguns momentos que eu acabei trabalhando home office, porque tu lembra que na época de banco, né, quando tinha as greves, eu ficava trabalhando de casa e assim, coordenando as pessoas da minha casa. Em uma das vezes até helicóptero teve que coordenar porque a gente não conseguia quem estava fora entrar no site, quem estava dentro sair, né? Exatamente. Então, foi algo. Eu trouxe um pouquinho dessa experiência, claro, numa proporção bem menor, né, do que numa situação de pandemia,
Mas aí montei toda a palestra, né? E exatamente com tudo que se faz hoje, era exatamente aquilo que eu falei na minha primeira palestra. Era uma palestra online, que aquilo também foi um desafio para mim, porque eu falei assim, em nenhuma escola por onde eu passei, em nenhuma universidade me ensinou como me portar em termos assim de iluminação, né, para falar com o público que eu não estava enxergando, que eu não estava vendo, né? E era muito engraçado. Tinha aí onde eu falo, né? Que aí eu falava assim, pera lá, como é que eu vou fazer tudo isso? Porque eu aprendi a falar diante de um microfone, mas não aprendi porque sempre na iluminação de estúdio tinha ali o povo para fazer toda a parte técnica, né? E aí foi um desafio e fiz. E aí eu falei o seguinte, né, que já desde os anos 90 que o Brasil já vinha trabalhando com o mundo, né, já vinha falando sobre home office. Algumas empresas já tinham este modelo de gestão, né, em home office. E o Brasil era considerado o terceiro país no mundo, né, a que teria que seria adepto ao trabalho home office. E aí, na minha palestra, eu me lembro que eu falei, gente, é um caminho sem volta. Por quê? O benefício para as empresas, em termos de lucratividade, é muito grande. Pode se perder em termos de formação, em termos de Sim. desenvolvimento de pessoas, que eu entendo que é uma perda grande quando você não tem gestores, tá, capacitados para fazer um desenvolvimento a longa distância. De novo, desde que você não tenha... se você tiver gestores capacitados para capacitar os seus profissionais, né, a longa distância, ok. Caso contrário, há uma perda muito grande em termos de desenvolvimento de pessoas, principalmente dos jovens entrantes no mercado de trabalho. Tá? Então, eu entendo que é um caminho sem volta. Né? Por quê? Porque as empresas descobriram que, então, você veja que tem escritórios de advocacia que já não existem mais. Eles existem virtualmente. Tudo Tem online. muita coisa que antes o advogado precisava ir para o fórum para fazer. Hoje ele não precisa mais fazer, porque ele faz tudo online. Né? Existem outras áreas, né? Você vê, consulta médica. Quando que você imaginava que se faria uma consulta online? Hoje se faz uma consulta online. Tá? Então, eu entendo que é um caminho sem volta. Mesmo, né, apesar de existirem algumas empresas que trabalham hibridamente, né, mas a tendência é que isso, muita coisa, eu entendo que não volta mais. Muitas áreas de atuação, entendo que não volta mais. Né? É uma história e tanto, né? Uma coisa. A produção já tá ali quase me tacando uma caneca na cabeça, falando: deu tempo, deu tempo, deu tempo. Mas você vê, parece que a gente começou há 5 minutos, né? A conversa foi indo, e já temos aqui horas de gravação. Né? A gente teria aqui, se ficasse aqui uma semana direto gravando, não ia findar esse papo. Né? Marlene, eu quero mais uma vez te agradecer por ter topado o nosso convite, ter topado mais esse novo desafio de estar aqui nessa estreia, nesse episódio de número 1, que se Deus quiser vai ser o primeiro de infinitos. E eu quero que você deixe uma mensagem final. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista de buscar o seu lugar, o seu espaço. Tá? Porque através da sua garra, da sua determinação e do seu propósito de vida, você pode alcançar, você pode estar onde você quiser. Que foi onde eu sempre quis estar. Né? Então, ter um propósito de vida. Então, eu levanto todos os dias de manhã porque eu tenho um grande propósito de vida e não abro mão dele. E não abro mão dos meus valores por nada. E conte sempre comigo, tá bom? O que você precisar, conte comigo. E quem quiser falar com a Marlene, como que faz? Como que faz? Eu estou no Instagram como marleneteixeira.oficial. Ô, produção, coloca o GC, hein? Não vai esquecer.
marleneteixeira.oficial. E no LinkedIn como Marlene Teixeira, né? Eu não sei se eu mandei para você, né, a descrição, mas é Marlene Teixeira Acho com que a H produção tem, né, no produção? final. Legal, tá? E o meu site é www.marleneteixeira.com.br. Te agradeço mais uma vez. E a você que ficou até o fim aqui nos assistindo, muito obrigado. Críticas, sugestões, elogios, fale com a produção, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas se quiser apoiar esse canal, quiser contribuir para que cresça ainda mais, reverbere, chegue a mais pessoas, tenha um sucesso mundial, por que não? Aqui na descrição dos vídeos vão ter os contatos, o Pix, o e-mail, minha conta, tá bom? Tudo certo. Até a próxima.